Olá, crianças! Eu sou a professora Irene. Estou aqui hoje para mais uma aula com vocês. Hoje nós vamos ver a disciplina de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje é o gênero textual História em Quadrinho, ou quadrinhos, ou HQ, também como é conhecido. Vocês já ouviram falar nas histórias em quadrinhos? Vocês já fizeram leituras dessas histórias em quadrinhos? Mais uma pergunta, você sabe aonde encontrar essas histórias em quadrinhos? Então, crianças, tem um livrinho que é bem divertido, que é todo contado em histórias em quadrinhos. Sabe como é que é o nome desse livrinho? Gibi. Isso mesmo, ele é bem divertido. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o gibi. Olha só, eles são bem conhecidos. A função da história em quadrinho é divertir. E os gibis, que são esses livrinhos aqui que eu trouxe para vocês, olha, tem vários. Veja bem. E a Turma da Mônica, ela é muito conhecida pelas histórias em quadrinhos. São personagens que a maioria das crianças conhecem através dessas histórias, certo? Eu vou abrir para vocês um gibi para vocês verem como ele é dentro. Veja bem, olha a capa. Toda a história é contada em quadrinho, olha só. Que legal, é bem colorido, chama muito a atenção das crianças. As crianças, quando estão começando a ler, gostam muito desse tipo de história. E não é só as crianças, não. Os adultos também, idosos, jovens, adultos, gostam muito dessas histórias. Eu gosto muito. Olha só. E aí eu trouxe para vocês, como eu falei, da Turma da Mônica. A Turma da Mônica é muito conhecida. Sabe quem criou a Turma da Mônica? O Maurício de Souza. Esse homem aqui, olha só, trouxe para vocês. O Maurício de Souza, ele criou a Turma da Mônica baseada na sua família. Olha aí, tem até a Turminha da Mônica ao lado. Veja bem. E eu vou colocar aqui, tá? Pra gente ir acompanhando. Um dos personagens é a Mônica. A Mônica é conhecida por andar sempre com esse coelhinho dela azul, essa roupinha vermelha. E a Mônica também, crianças, ela é muito brava, isso mesmo, a Mônica é brava, não gosta de muita brincadeira não. Ela vive aí brigando, isso é uma coisa boa? Não, mas é uma das características da Mônica. Vou colocar aqui, para vocês não esquecerem. Outro personagem da Turma da Mônica, bem conhecida, é essa daqui. Quem sabe quem é essa menininha? A Magali. A Magali, ela é muito conhecida por ser comilona. Veja que na imagem dela, ela aparece com uma melancia. Ela é muito comilona, gosta de comer, está sempre com fome. Vou colocar ela aqui do lado. Outro personagem da Turma da Mônica, também bem conhecido, é esse daqui, o Cebolinha. O Cebolinha, ele é conhecido por falar as palavras erradas, isso mesmo, ele fala algumas palavrinhas erradas. Então, esses daqui são alguns personagens da Turma da Mônica que eu trouxe para você e trouxe também o Maurício de Souza, que foi o criador da Turma da Mônica. Eles são personagens muito importantes das histórias em quadrinhos, dos gibis. Existem vários gibis contando a história da Turma da Mônica, uma mais legal que a outra. Como eu falei para vocês, a função da história em quadrinho é divertir. E por isso que as pessoas, crianças, os adultos, idosos, gostam muito de ler as histórias em quadrinho para se divertir. E essas histórias, elas ajudam muito as crianças naquele processo de aprendizagem da leitura, porque são coloridas histórias, né? Então, chama muito a atenção. Mas você sabia também
que mesmo você que ainda não sabe ler, está aprendendo, pode ler uma história em quadrinho? Sim, criança, sabe como? Através das imagens. Como eu falei para vocês, as histórias em quadrinhos têm muitas imagens, são contadas em quadrinhos. E aí você pode olhar a imagem e saber o que está acontecendo. Eu vou pedir para você, vou colocar aqui ao lado, eu trouxe uma história, olha, bem grande. E aí para você ver como quem não sabe ler também pode ler a história em quadrinho. A história em quadrinho tem um título, olha só, Turma da Mônica. Aí tem a assinatura do Maurício de Souza aqui, que foi ele quem criou as histórias da Turma da Mônica. Veja bem, vamos esquecer as falas que aparecem nos balãozinhos. Vamos apenas olhar as imagens. Veja bem, lembre que eu falei para você que, mesmo sem saber ler, você pode ler a história. Olha só, o primeiro quadrinho mostra o Cebolinha chegando e a Mônica está, ó, sentadinha aqui. No segundo quadrinho, olha, ele sentou, olha como a Mônica, olha a expressão facial da Mônica, olha o rostinho da Mônica como ela ficou. No terceiro quadrinho, olha só o que o Cebolinha fez. Foi querer pegar na mãozinha da Mônica. Será que a Mônica gostou? Olha aqui essa imagem. Será que ela gostou que ele pegou na mãozinha dela? Pela a expressão facial dela, ela não gostou muito. E o Cebolinha se assustou. Olha aqui depois, né? Eles estão conversando. Depois, ó, ficaram com raiva, né? Estão com um jeitinho, ó, cruzaram os bracinhos. Veja bem. E aí o Cebolinha, ó, se levantou e saiu. A Mônica aqui, ó, foi se encontrar com a Magali. E as duas estão conversando. Olha só pelo rostinho dela, pela expressão facial, dá para ver que as duas estão conversando. Olha aqui. A Mônica olhou para trás. Dá para perceber que ela está contando o que aconteceu, né, crianças? Olha aí o jeito, ela olhou para trás e o rostinho dela mostra que ela está contando para Magali o que aconteceu. E aqui no último quadrinho, o Cebolinha está lavando a mão. Será por que ele está lavando a mão? Ah, lá no começo ele pegou na mão da Mônica, então ele foi lavar a mão dele, certo? E aqui, fim. Viu só como mesmo você, sem saber ler o que está escrito nos balõezinhos, você pode ler a história através da expressão facial, através das imagens do que está acontecendo. Os quadrinhos, eles são uma sequência da história. Então, eu posso ir olhando na sequência da história, vendo o que está acontecendo e imaginar o que acontece na história, aliás. Em cada quadrinho mostra um pouco da história e aí eu posso, assim, né, com a minha imaginação, né, e também através da expressão facial e das imagens dos quadrinhos, saber o que acontece na história. Certo, crianças? Viu só como é bem divertido os gibis? E existem vários gibis, tá? A Turma da Mônica, ela é bem grande. Eu trouxe esses para vocês, mas ela é bem grande, ainda tem outros personagens, tá? A história em quadrinho, deixa eu só relembrar para você. Ela começa com um título, tem sempre um título no começo e conta, né? Olha, são várias historinhas. Dentro do gibi existem coisas para pintar. E no final do gibi, gente, todo final de um gibi tem, quero que vocês vejam, uma tirinha, que é uma historinha curta. Olha aqui, ó. Todo final do gibi vai aparecer essa historinha curta, uma tirinha pequena, de 1, 2 ou até 3 quadrinhos, como mostra esse daqui. Então, além de você ler aqui dentro do gibi várias histórias, né? Ao final
você vai poder ler apenas uma tirinha. Olha aqui, ó, tem também, ó, caça-palavras. Olha que divertido. Você ficou aí com vontade de ver um gibi, certo? Se você nunca viu, você vai pedir para o seu papai, porque é muito interessante. E existem vários, como eu falei para vocês, ó, Chico Bento. Aqui tem a Turma da Mônica, então são várias historinhas, vários personagens. E a Magali, que é a nossa comilona. Certo, crianças? E aí, gostaram dessa aula? Aprendeu sobre as histórias em quadrinhos ou HQ também, como é conhecida? Gostaram do Maurício de Souza, esse homem que criou essa história, esses personagens baseados na sua família, para nos divertir. E existem vários, como eu falei para você. Você na sua casa pode pedir o papai ou a mamãe para comprar. Mesmo você que não sabe ler, vai fazer a leitura da forma que eu falei para vocês. E aqueles que já sabem ler, vai poder ler toda a história. Combinado, crianças? Gostaram da aula de hoje? Eu amei ver os gibis, conhecer um pouco do Maurício de Souza. E eu espero que você aí na sua casinha também tenha gostado e queira ler um gibi. Combinado? Então, se você gostou dessa aula, você pode acessar a plataforma Eduque e assistir essa e outras aulas que você queira. Combinado? Então, espero você para a nossa próxima aula. Tchau!